Imprensa acerta ao reduzir a exposição do autor em ataque em Blumenau. Bom, essa é uma opinião do Christian Dunker. Ele é um psicanalista e ele tem feito esse trabalho agora, né, que estamos em coletivo enfrentando essa tragédia, tem feito esse trabalho de nos mostrar como abordar e como lidar, né, com esses ataques, até porque, eu vou trazer num outro vídeo, eles estão se repetindo, né, e muitas das vezes a intenção do assassino é se tornar famoso, é replicar sua própria imagem por aí. Parece absurdo o que eu estou falando, né? Mas é mesmo, né? Inclusive, nesse caso, o próprio autor do crime, segundo as informações que temos até agora, chegou a dizer isso ao delegado, né? Já teve uma coletiva de imprensa e, por enquanto, se sabe isso, né? É claro que todas essas informações precisam ser verificadas. Eu trouxe essa notícia em especial aqui da UOL, porque eu achei extremamente importante um psicanalista, alguém da área da saúde mental, vir nos ajudar, né, para que a gente não repita, não tem que fazer um documentário no futuro de como a imprensa foi absurda ao relatar tal caso, como a gente tem Eloá, o ônibus 147, a gente pode evitar esse tipo de coisa, quem sabe não é melhor, porque a gente não precisa fazer tudo isso, sentir toda aquela dor, né? Então aconteceu, qual é a melhor forma de lidar com isso, né? E como todos nós, cada um de nós hoje, podemos compartilhar coisas, imagens, e de alguma forma também somos produtores de conteúdo, então como lidar com isso? Por isso eu acho importantíssimo a fala do Christian Dunker, que eles resumem, né, na thumb do YouTube: agressores querem reconhecimento dos seus pares. E eu vou ler o artigo aqui com vocês. O psicanalista e colunista do UOL, Christian Dunker, avaliou de forma positiva a postura da imprensa na cobertura da tragédia em uma creche em Blumenau, ao evitar a exposição do agressor. Não coloquem, não espalhem a foto dele por aí, e nem das crianças, na verdade, em respeito à família. Imagens, gente, são coisas que, né, além de ter direitos autorais, são coisas que não é para a gente povoar nosso inconsciente, nosso consciente com isso. Vamos evitar, né, adoecer nossas mentes voluntariamente. O psicanalista e colunista do UOL, Christian Dunker, avaliou de forma positiva a postura da imprensa na cobertura da tragédia em uma creche de Blumenau, em Santa Catarina, ao evitar a exposição do agressor. Veja uma coisa diferente nesse caso, no que diz respeito à imprensa. Houve baixa exposição da imagem do sujeito e não se revelou o nome exato dele. Isso já é efeito de uma tomada de consciência de que muitos desses agressores entram em um ato violento esperando o reconhecimento dos seus pares. Lá, dentro da internet, serão chamados de santos, heróis e serão glorificados. Infelizmente, gente, é triste falar isso, falar, nossa, mas isso acontece? Sim, dentro de grupos de ódios isso acontece. É triste, mas acontece. Olha isso, ó. Globo muda política e não divulgará nome e imagem de autores de ataques. Olha que maravilhoso, porque a Globo, né, a mídia mudou muito nos últimos anos, mas ela ainda detém um grande poder editorial, de comunicação no nosso país, e eu fico muito feliz porque eu vejo o amadurecimento como veículo a cada ano. Durante a pandemia, eu acompanhei muita coisa pela Globo, coisa que eu não fazia há anos e anos na minha vida. Vamos seguindo aqui, porque essa aqui é uma outra matéria relacionada. Quem tiver interesse é só buscar, tá bom?
Em participação no UOL News desta quinta, o Dunker afirmou que, além do tratamento dado ao agressor, a imprensa também deve repensar outras práticas de casos semelhantes, porque eles estão se multiplicando. Para o psicanalista, esta reflexão contribui para o modo como se deve encarar qualquer questão social delicada. Olha a aula que estamos tendo, né, a partir dessa situação muito difícil que estamos passando, porque ninguém ouve uma notícia dessa e segue o dia como nada, né? Agora fala dele novamente. O tratamento dessas matérias precisa passar por algum cuidado para não exponencializar a posição de herói que qualquer pessoa quer ambicionar com seu gesto. É preciso discutir de forma menos casuística e evitar coisas como é um caso isolado. Eu vi essa fala, né, eu acho que a intenção dessa fala que eu vi da pessoa que a disse foi de acalmar as pessoas para que não exista uma eu tento falar isso, não consigo, gente, catastrofização, que é assim, você começar a imaginar, então vai acontecer em todas as escolas, fecharemos as creches, e ampliando isso, né, no seu imaginário. Mas eu ouvi de uma autoridade essa frase em relação a esse caso, eu acho que para deixar as pessoas tranquilas, mas aqui o Dunker faz um outro trabalho, né? Que é da gente entender que essa fala não contribui de algum modo. Eu vou reler aqui. Discutir de forma menos casuística, tá? Vou tentar ler um pouco mais para a gente entender o que ele quer dizer com casuística. E evitar coisas como é um caso isolado ou um problema mental daquela pessoa. Isso faz com que percamos a linha de continuidade e enfrente isso como devemos enfrentar problemas sociais. Né? Esse canal, eu tomo muito cuidado para trazer aqui questões sobre saúde mental que não personalizem em uma pessoa, em um diagnóstico, não isolem um sujeito da sociedade, porque ele não tem como ser algo além de pertencente ao grupo dele, né? O Christian Dunker é psicanalista e colunista do UOL. Ele continua: embora tenha considerado adequada a reação do governo Lula ao ataque em Blumenau, Josias de Souza considera que o país ainda não sabe como reagir à atmosfera de ódio intensificada nos últimos anos. A despeito da proliferação dos ataques em escolas, não estávamos acostumados a esse nível de terror. Tá? Isso já é o Josias de Souza, que é um outro colunista do UOL falando. Isso era coisa de maluco norte-americano. As reações indicam que ainda não descobrimos como lidar com o insolúvel. Esse enredo de terror brasileiro é feito de uma liga pegajosa que se misturam a alta tecnologia das redes, o esterco de uma ideologia odiosa e detritos de um país em decomposição. Viramos personagens de um filme sem fim. Realmente não aprendemos como lidar com esse problema. Mili, nos últimos anos, a gente conseguiu consolidar uma violência que perpetua toda a história do Brasil. Mili Lacombe vê o discurso de ódio perpetrado pelo último governo como um fator diretamente ligado ao ataque ocorrido em Blumenau. Na opinião da colunista, o ex-presidente condensa em suas falas todo o processo violento no qual se baseia a história do Brasil, o que ajuda a compreender a onda de violências
nas escolas do país. Infelizmente, gente, não é um caso isolado. Eu digo, tem acontecido em várias escolas, não estou querendo dizer que há um planejamento maior do próprio autor deste ataque, tá? São coisas diferentes. É hora de parar e entender como podemos nos implicar nisso e como produzimos sujeitos tão violentos assim. Como viemos parar aqui? De onde vem esse ódio? Se fizermos essa pergunta, teremos que voltar à história do nosso país, contada de forma idílica, de uma democracia alegre, colorida, musical, mas ela é violenta e começa com extermínios e genocídios. Toda essa violência que faz parte da história do Brasil. O último governo conseguiu consolidar e engajar no discurso de ódio que faz há tanto tempo. Mila Lacombe também é colunista do UOL. Bom, gente, dá para assistir toda essa conversa, tá? Relacionando tudo isso. No canal UOL, eu indico ir lá porque eles trouxeram pessoas que podem nos ajudar a lidar emocionalmente com esta notícia e com tantas outras que têm acontecido e nos assustado. Eu separei aqui também o próprio Dunker, né? Para vocês conhecerem melhor o trabalho dele. Ele é um psicanalista brasileiro, titular do Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo, tornou-se conhecido do público não acadêmico por sua atividade como colunista e articulista nas revistas Mente e Cérebro, Cult e Brasileiros e também no blog Boitempo Editorial. Ele também tem um canal no YouTube que eu recomendo imensamente, tá? Bom, ele também tem um Instagram, o canal dele no YouTube, aqui ele descreve como uma experiência de transmissão da psicanálise, aproveitando-se da interatividade que a internet consegue providenciar. Meu livro preferido dele é esse, Neoliberalismo como Gestão do Sofrimento Psíquico, que é esse primeiro que está aparecendo aqui. Um dia eu vou trazer só esse livro para nós. Tem esse também, Uma Biografia da Depressão, Mal-Estar, Sofrimento e Lacan e Democracia. Esse aqui, Reinvenção da Intimidade, Paixão da Ignorância, Ética e Pós-Verdade. Ele tem uma linguagem muito tranquila para falar sobre as coisas. Eu vou entrar aqui no canal dele para vocês verem. Aqui também tem no Wikipedia o que as pessoas se perguntam mais sobre ele. A especialidade, qual o tipo de sofrimento abordado por ele, como acontece o luto, deve ser uma explicação que ele fala sobre o luto, e como se relacionar melhor. Vamos ver. A especialidade dele é psicanalista e professor titular, junto ao Instituto de Psicologia da USP, ao Departamento de Psicologia Clínica, obteve o título de livre docência em Psicologia Clínica após realizar seu pós-doutorado na Manchester Metropolitan University. Qual o tipo de sofrimento abordado por ele? Em 1929, Freud propôs ao mundo uma grande reflexão em seu texto Mal-Estar na Civilização, onde elencou situações de impasse que levam o ser humano a sofrer, o declínio natural do corpo, a imperfeição das nossas leis e as exigências internas de satisfação. Isso aqui é uma matéria que ele fez para a TV Cultura, que tem o título de Mal-Estar, Sofrimento e Sintoma. Como acontece o luto, pela explicação dele, olha. Lutos finitos e infinitos.
Dunker propõe um luto de natureza infinita, a partir de um ponto de vista sociocultural e político, no qual o luto passaria de uma geração a outra, enraizado na memória de um sistema, em uma comunidade. Sempre esse trabalho, gente, de não enxergar a pessoa, o sujeito, de não individualizar algo que é coletivo, né? Ele faz esse trabalho muito bem. Como se relacionar melhor, né? Qual a dica que ele dá? Christian Dunker tem o dom de transformar a teoria complexa da psicanálise em conteúdo para o cotidiano de qualquer pessoa. O curso será um compilado de todo o conhecimento. Isso aqui é um curso que ele deu na Casa do Saber, né? Bom, eu não vou entrar em outros aqui, né? Quem se interessou pelo trabalho dele já deu para perceber. Aqui eu vou só entrar, olha, no canal de YouTube dele, que chama Falando Nisso. Quem quiser conhecer, eu sou inscrita agora, não é? Ai, Deus. Olha, aqui ele está falando sobre burnout, né? Há um ano que ele fez esse vídeo, tem tudo a ver com o trabalho, mas vamos pegar aqui os vídeos dele. Olha, tem os mais recentes, né? Falando de vários assuntos. Agora, vamos pegar os mais vistos aqui. Tem sobre o governo passado, vício em pornografia, afeto, emoção e sentimentos na psicanálise, borderline, signo, significado e significante, qual a diferença entre a psicanálise de Freud e de Jung, o que é narcisismo, o Coringa, né, analisando o filme Coringa, obsessão. Ele se debruçou bastante sobre o último governo. O que é recordar, repetir e elaborar? Isso aqui é sensacional. Gente, o que é transferência? O que seria a histeria hoje, né? Os cancelamentos, tá vendo? Qual a real diferença entre psicologia e psicanálise, o livro A Sociedade do Cansaço, que também é um documentário, recomendo muitíssimo. Questões de relacionamento, né, sobre monogamia, o caso da Ana O, né, Ana O, que é um caso que o Freud analisou. Perguntas sobre os desejos, neuroses, o caso Schebre, o que é o complexo édipo para a psicopatologia clínica. Às vezes é muito direcionado realmente para a questão, né, de quem gosta dos assuntos da psicanálise, mas ele consegue, gente, fazer isso de uma forma lindíssima. Outro dia, um dos vídeos que eu mais assim, gostei dele foi um vídeo que ele fez em homenagem a aqui, uma homenagem a Mário Fux. Gente, morri nesse vídeo aqui. Olha só, tem só 5.000 visualizações, mas é lindíssimo. Eu vou recomendar esse aqui, porque o Mário Fux foi uma pessoa muito importante dentro da área da saúde mental. E ele morreu, né, recentemente, tem 2 meses, e o Christian Dunker leu, né, uma carta, deixa eu ver se eu coloco aqui, ele leu uma carta que o filho fez, carta ao pai. Vamos ver se a gente lê junto aqui, para vocês verem como é que é o canal dele. Carta ao pai. Um adeus ao homem que me ensinou a pensar e a sentir. Esse aqui, quem escreveu é o filho dele, chama Julian Fuchs. Aí ele colocou, gente, tantas vezes me mataram, tantas vezes eu morri, mas ainda estou aqui, ressuscitando. Vamos ler juntos?
Era o que cantava Mercedes Sosa aos nossos ouvidos, atendendo a um pedido seu, enquanto eu acariciava o seu braço e sentia o sangue ainda correr. Seu pulso ritmado, você já adormecido. Ali transbordava, enfim, a emoção que havíamos contido. A música me levava às lágrimas, numa despedida úmida. A música cobria a infinidade de palavras que trocamos toda a vida, décadas de palavras que emudeciam. Ali esperávamos juntos a chegada dos outros. Perdão, gente, tá difícil de ver. Já avisados do que acontecia, ou esperávamos a chegada do fim. Mas talvez não fosse o fim, era o que a canção dizia. Talvez você não morresse, sim, morresse de alguma maneira ressuscitando sobre minhas mãos frias. Tantas vezes mataram você, Pai. Mataram ainda tão menino, incinerando os seus avós em campos longínquos, dizimando quase toda a sua família. Matou você o câncer que consumiu a sua mãe, naqueles anos da infância que insistiram em voltar, vívidos nos seus últimos dias. Mataram você quando perseguiram, quando foram quando forças obscuras tomaram o seu país e puseram em marcha a grande fábrica argentina de desaparecidos, conduzindo-o ao exílio no Brasil. Matou você seguidas vezes a doença invasiva que ocupou seu corpo e o obstruiu, o alijando de um convívio social mais imediato, físico. Mas eu não quero contar as suas muitas mortes, Pai. Quero me aferrar à sua vida. Quero falar dessa sobrevivência obstinada, do seu ávido desejo de persistir. Esse desejo foi a sua maior marca de existência. É o que agora entendo, a razão por que você continuou a dar aulas e atender pacientes e a escrever artigos até o fim, numa vontade imprescritível de fundir o mundo, de nele se perder, se confundir. Mas a confusão nunca foi uma opção para você, homem indiscernível de sua lucidez, incapaz de qualquer ideia que não fosse ponderada, refletida até o limite. Até o limite você preservou sua clareza, sua coerência, sua ateia certeza de que nada o aguardava depois da morte, ainda que isso lhe provocasse angústia, medo, adiamento, e foi com parte desse mesmo pensamento que você aceitou para si e pediu que aceitássemos sua decisão de ser enterrado no cemitério judaico, mesmo que há muitos anos tivesse rejeitado a religião. Sua afirmação de que ainda assim pertencia a um povo e ao povo. A mim, não chegava a importar tanto, porque não é nessa permanência que cremos, não foi nessa permanência que você nos ensinou. Sempre ainda acreditamos, numa vida após a morte feita de memória, de narrativa, numa vida constituída de palavra e de indizível pensamento. Pai, por uma sorte, você sabe, porque foi na última noite, eu pude dizê-lo, o tamanho desse legado que você deixa para nós, em nós, essa infinidade de histórias que agora inundam os nossos dias e povoam as nossas mortes, como indubitável presença onírica. Para mim, sua figura é tão grandiosa que eu tive que escrever um livro sobre você, e não bastou. E escrevi outro livro sobre você, e não bastou. E aqui me vejo de novo a escrever sobre você, em um movimento que já percebo infinito. Você é um homem inesgotável, um gigante cognitivo. Perdão.
para sempre inacessível às palavras, como todo ser pleno e vivo. Você é uma figura complexa, sobretudo por seu amor à complexidade, por sua recusa a qualquer raciocínio simples ou óbvio, por sua busca incansável pela nuance, pela perspectiva inesperada, por tudo isso que você soube empregar na psicanálise e na vida íntima. A rebeldia do seu pensamento em qualquer circunstância sempre foi para mim chocante e admirável. Você foi um homem sábio, pai. De uma sabedoria até antiquada, em descompasso com o mundo que lhe coube habitar. Contra a obscuridade que insistiu em assediar a sua existência, você foi um homem solar, um homem de gestos calmos e cálidos, de alegrias sinceras e de um humor sagaz. De você emanavam compreensão e carinho, embora isso nunca se revelasse de maneira banal, nunca pelo toque impassível ou pela frase fácil demais. O último presente que você nos deixa são as histórias que agora tantas pessoas vêm nos contar, amigos, colegas, alunos, pacientes, num vasto espalhamento de sua existência, pelas veredas que não podemos frequentar. Não se conhece por completo a vida de um pai, e talvez por isso nunca acabe o efeito que ele exerce sobre nós. A minha mãe, a sua mulher de toda a vida, nem sei dizer o que você pode ser. Eis mais um mundo indefassável aos meninos menores como eu. O que sei é que para nós três, para os filhos, tão próximos e tão distintos, você soube ser uma referência única, a cada vez diversamente singular. Ao M você ensinou a arte secular do churrasco, em que ele logo transformou em ofício. A Flor transmitiu a escuta. Vou continuar relendo aqui porque eu parei. Contra toda a obscuridade que insistiu em assediar a sua existência, você foi um homem solar, um homem de gestos calmos e cálidos, de alegrias sinceras, de um humor sagaz. De você emanavam compreensão e carinho, embora isso nunca se revelasse de maneira banal. Nunca pelo toque impassível ou pela frase fácil demais. O último presente que você nos deixa são as histórias que agora tantas pessoas vêm nos contar. Amigos, colegas, alunos, pacientes, num vasto espalhamento da sua existência, por veredas que não podemos frequentar. Não se conhece por completo a vida de um pai, e talvez por isso nunca acabe o efeito que ele exerce sobre nós. A minha mãe, a sua mulher por toda a vida, nem sei dizer o que você pode ser. Eis mais um mundo indevassável aos meninos menores como eu. O que sei é que para nós três, para os filhos tão próximos e tão distintos, você soube ser uma referência única e a cada vez diversamente singular. Ao M você ensinou a arte secular do churrasco, que ele logo transformou em ofício. A Flor transmitiu a escuta atenta e o cuidado extremo com cada um dos pacientes.
numa tensão amorosa a que ele aderiu com fervor e afinco. Quanto a mim, eu poderia dizer que você me ensinou a escrever, quando me incumbiu de dar contornos ao portunhol tortuoso que lhe era tão característico. Mas não, foi muito mais do que isso. Sinto ou quero sentir que você me ensinou a pensar, me ensinou a olhar o mundo e a tentar lhe atribuir sentidos. E no exato momento, na iminência do fim, você me ensinou a sentir. Nossas fortes conversas finais estiveram muito carregadas de precisão e racionalidade. Você acusou. E então, naquela última noite, guardamos a razão e conversamos livres, francos, desprotegidos. Depois de muito, nos confessamos. Foi você quem disse com algum cansaço que tinha uma batalha dura pela frente. E eu questionei que batalha era aquela e por que era preciso continuar a batalhar depois de tantas conquistas. Porque há tanta coisa que deixei incompleta, você disse. Livros que não publiquei, textos que não escrevi. E eu lhe pedi que não se preocupasse tanto e prometi com firmeza que publicaria seus livros e completaria seus textos com as suas palavras ou com as minhas. E você abriu seu sorriso largo e algo se acalmou em seus olhos marítimos e você se decidiu a dormir. Pai, você não despertou dessas palavras que dissemos. Você não despertou dessas palavras que dissemos, e a falta que desde então sinto é inaudita. E, no entanto, a sua essência ocupa a minha vida inteira. Neste momento em que escrevo e a cada hora de tão longos dias. Agora sei que estávamos certos, que a permanência que desejávamos é palpável e legítima, que a ressurreição é verdadeira. Por toda parte carrego você comigo. Você me ajuda a levar minhas meninas à escola. Você volta ao meu lado no carro vazio. Juntos ouvimos o Mercedes Souza e choramos lágrimas cristalinas. Por toda parte carrego você comigo. E ninguém, nem nada, nem doença alguma, nem fim algum vai me privar da sua companhia. Aos rituais judaicos do luto, eu ainda não quis aderir, mas tenho usado todos os dias os sapatos pretos que me vestia no seu enterro, os sapatos que pisaram a terra com que eu mesmo cobri. Confesso que essa parte do ritual me pareceu guardar um sentido profundo. Essa é a minha roupa de luto, esses sapatos de todos os dias. Olho os sapatos sujos de terra e penso em você. Penso que você me acompanhava a cada passo, que há algo de você envolvendo meus pés, prendendo os meus pés à terra, ao chão que compartilhamos. Não me despeço, Pai. Sei que vamos juntos e que muito ainda conversaremos. Essa foi a carta do Julian para o pai dele, Mário, que foi divulgada. Mário, aquele abraço. Para mais fragmentos de luto, de perda, de separação, clique aqui no Aqueronta Movebo. É isso, né, gente? Então, eu quis contextualizar quem é Christian Dunker para vocês entenderem de que ponto de vista vem a observação dele e o incentivo para que a gente prossiga assim, não apenas nessa tragédia, quanto em outras. Beijos.